Você já deve ter ouvido falar que nós temos que crescer espiritualmente, desenvolver a nossa fé. Mas esse é um processo doloroso e não acontece automaticamente. Não é porque você se converteu, você aceitou o Senhor Jesus e você vai passar a crescer naturalmente. Não é bem assim. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você já ouviu falar das sequoias gigantes? Árvores extremamente altas, elas chegam a atingir mais de 110 metros de altura, o que corresponde aproximadamente a um prédio de 30 andares. O que me chama a atenção é que a mesma terra, o mesmo parque, o lugar onde elas estão plantadas, existem outras árvores, outro tipo de vegetação, mas só ela desenvolve daquela maneira. É a mesma terra, porém, dessa terra, a sequoia consegue extrair força e vitalidade para crescer tanto, para ser uma gigante, e as outras nascem, crescem e morrem, e não chamam a atenção de ninguém. As sequoias são pouquíssimas no mundo, por isso que nós estamos falando dela, porque elas são uma raridade. Se compararmos árvores a homens, nós também chegaremos a uma conclusão assim. Porque nós temos poucos homens que são gigantes na sua fé. Espiritualmente, a maioria se parece aos nanicos, às pequenas árvores, aquelas que estão semelhantes a todas as outras, que não se destacam. Se você já foi à floresta amazônica, ou já viu também filmagens, fotos, você vai ver que a castanheira, a copa da sua árvore se destaca de todas as demais, porque ela é imponente, ela é forte, precisa-se de muitas pessoas para abraçar o tronco de uma castanheira. Ela é diferente das outras árvores. Eu penso que esse contraste se deve ao desejo, à sede, à natureza daquela árvore. Ou seja, ela nasceu para ser grande e ela vai ser grande. Não importa as circunstâncias, as condições, porque imagina, uma sequoia de 2000 anos já passou por tanta coisa, aquela terra, as pessoas que estiveram naquele lugar já fizeram tantas coisas, mas ela decidiu permanecer da natureza dela. O nascido de Deus, ele tem a divina semente dentro dele. Ele foi plantado por Deus. Ele deve ser gigante também. Tudo que ele fizer tem que ter a qualidade, a beleza de Deus, a força dele, a vitalidade de Deus. Deve refletir a divina semente que está dentro dessa pessoa. Quem tem o Espírito Santo tem a luz de Deus brilhando dentro de si. Então, essa pessoa tem um falar diferente, um agir diferente, uma postura diferente, não importa onde ela esteja, ela é diferente e ela tem uma sede de crescer. Ela não fica acomodada, achando que porque tem um título, porque alcançou uma posição dentro da igreja, porque tem anos de evangelho, ela chegou a um patamar de satisfação, que está tudo bem, ela chegou aonde Deus queria. Não, quem de fato conhece a Deus sabe que ainda está muito distante. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo as minhas imperfeições, mais eu vejo que tenho que mudar, mais a minha lista aumenta daquilo que eu preciso me consertar, que eu preciso ser lapidada, que eu preciso abandonar. Isso faz parte da caminhada com Deus. Se você serve a Deus, mas não é confrontado por Ele, tem alguma coisa errada na sua fé. O Deus que nós servimos é um Deus que é santo, santo, santo. E nós somos pecadores. Então, nesse relacionamento, Ele vai confrontar. Ele vai repreender, Ele vai corrigir. Ele quer que nós venhamos nos parecer com Ele. Então Ele vai nos moldar e nessa entrega do nosso ser a Ele, Ele vai nos corrigindo. Se você não é corrigido, se você não aceita a repreensão de Deus, quando alguém chega e mostra para você algo que você tem que mudar e você fica chateado com essa pessoa, tem alguma coisa muito errada na sua fé. Você tem que rever, porque talvez você não esteja adorando o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, Ele corrige. Ele corrige os filhos. Ele não corrige o bastardo, mas Ele corrige o filho. Talvez você esteja adorando a si mesmo, adorando o seu ego. Porque o seu ego nunca vai dizer que você tem que mudar. Pelo contrário, o seu ego vai dizer o tempo todo que você está certa. Que as pessoas estão erradas, mas que você está certa. Ele vai massagear
o seu interior, de maneira que você vai cada vez se sentindo melhor consigo mesmo. Só que esse bem-estar é enganoso, é falso. Ele não vai produzir o crescimento. Crescer envolve dor, crescer envolve renúncia, crescer envolve se enxergar. Então, eu proponho para você um exercício que é bem simples. Você quer ver se está tendo crescimento espiritual na sua vida? Pergunte para as pessoas que convivem diariamente junto com você ou convivem bastante com você e pergunta para ela, no último ano, elas viram mudanças positivas em você? Você está mais tolerante? Você é uma pessoa mais amorosa? Você é uma pessoa com palavras mais brandas ou suas palavras suscitam ira? Você está mais calma, mais paciente? Porque é assim, a caminhada com Deus produz isso. Ela vai nos lapidando de tal maneira que a gente vai sendo transformado. Às vezes nós nem reparamos, mas nós já deixamos de ser aquela pessoa que nós éramos. A planta que você tem em casa, você está ali olhando para ela todo dia, mas de repente você se lembra de como ela era pequena e como ela está grande. Você, nossa, como ela cresceu. Faça esse exercício, pergunte para o seu marido, para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, para o seu colega de trabalho. Você acha que eu mudei no último ano? Eu estou melhor? Não é mudar fisicamente não, porque todos nós mudamos, né? Mais cabelo branco, mais ruga, engordou, emagreceu. Mas o melhor acontece do lado de dentro, que são as transformações espirituais. É atrás desse crescimento que nós devemos estar todos os dias. Fica aí essa dica para você. Busque ser uma sequoia, uma pessoa que é um gigante na fé. O mundo tem poucos gigantes, bem poucos, como tem poucas sequoias. Um abraço. O Pentecostes é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão. Foi neste dia que o Altíssimo escolheu para cumprir a sua promessa de derramar o Espírito Santo sobre os apóstolos e 120 que ali estavam reunidos no cenáculo. A profecia se cumpriu e todos foram cheios de poder. Direto do cenáculo em Jerusalém, em conexão ao vivo, iremos ministrar o derramamento do Espírito Santo para 128 países onde existe uma universal e para milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Não importa o país, o idioma, a etnia ou a denominação, todos que creem e que estão vivendo os 21 dias do jejum de Daniel serão cheios do Espírito de Deus. O mês sexto, o dia 9 de junho, o dia de Pentecostes, será marcado como o maior avivamento e derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja. Participe você também do Jejum de Daniel. 21 dias ainda mais conectado com Deus.